noite, Fernando. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Vocês inscritos que também estarão se inscrevendo no canal Desvendando a Bíblia e seus Mistérios. Eu estive assim sem gravar, juntamente com o Fernando, por motivo de a garganta não estava muito legal. É uma reação alérgica, então estava quase que impossibilidade de gravar. Mas hoje eu vou tentar gravar, porque às vezes me dá uma crise de tosse. Então se eu tossir aqui algumas vezes, não se preocupe, nem me desculpe aí, certo? Mas a pergunta, estamos aqui para responder a pergunta de hoje. É uma pergunta, aliás, uma das perguntas que a Neuza de Irará, Bahia, ela nos fez, perguntando sobre o verdadeiro significado da coroa de espinho que colocar sobre a cabeça de Jesus. Eu sei que tem muitas perguntas, tem algumas perguntas, bastante perguntas aqui para ser respondidas, mas como ficar um tempo sem gravar, ficou meio tumultuado. Inclusive, a Renata de Salvador, não se preocupe, não esquecemos não, tá, Renata? Nós vamos gravar, quem sabe o próximo vídeo nós estaremos gravando, respondendo a tua pergunta, tá bom? Mas meu abraço a todos vocês. É você, Fernando, que tem assim nos dado a oportunidade de gravar para esse canal, tá bom? Então, falando sobre a coroa de espinho, aqui em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 27 também, mais precisamente o versículo 29, diz que teceram a coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Então, a Neuza quer saber qual o significado dessa coroa de espinho. Primeiramente, eu vou falar a respeito da coroa em si, o significado, que significa uma coroa. Então, a coroa, segundo assim, algumas definições, nós temos essa coroa, que não é uma coroa de espinho, sim a coroa no modo geral, ela simboliza algo muito importante, ela simboliza, no caso, ela simboliza soberania, ela simboliza poder, nobreza, honra, legitimidade, significa vitória. Então muitos atletas, quando vencem, eles são coroados com a coroa inclusive de flores ou algo assim. Então a coroa em si, ela é boa, traz um sinal de honra, de poder, de autoridade. É o verdadeiro significado da coroa. Mas a coroa de espinho, ela é uma coroa que tem um significado ali, no caso, irônico, com relação a Jesus. Eles colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus porque eles estavam, assim, desprezando. No caso da coroa de espinho, ela significa maldição, ela significa desprezo, decepção, dificuldade, dores. Ela significa perigo, insegurança, humilhação, improdutividade. Ela significa insatisfação, destruição, castigo, rejeição. Então nós sabemos que ela foi colocada na cabeça de Jesus como de forma irônica, como se dizendo o rei dos judeus, mas de forma irônica, porque geralmente os reis usavam a coroa, então como sinal de honra, sinal de autoridade, sinal de poder. E Jesus recebeu essa coroa de espinho, sendo de espinho, para significar o contrário de um rei, que seria o verdadeiro rei. Então, a coroa de espinho, ela traz alguns significados, algumas definições, e essa coroa de espinho, ela deve ser tirada do nosso meio, porque ela nos atrapalha. Essa coroa de espinho, tanto é que Jesus foi crucificado fora da cidade. No caso aqui, como Jesus recebeu essa coroa de espinho, ele foi de fato desprezado pelo próprio povo dele. Então essa coroa estava significando sendo desprezado por aqueles que deveriam acolhê-lo, conforme João 11
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, o seu próprio povo desprezou a Jesus. Então, um significado de desprezo. A decepção, Jesus ele foi decepcionado, ele ficou decepcionado porque ele veio para o que era os seus, para os judeus, para salvar, para restabelecer o reino de Deus, ou estabelecer de fato o reino de Deus na face da terra, e ele foi rejeitado, então teve uma tremenda decepção. Também as dificuldades, a coroa de espinho significa dificuldade. Então, maldição, improdutividade, como eu já falei, e eu quero também falar do significado muito importante, para depois prosseguir falando aqui sobre algumas definições. Mas, a princípio, vocês observam que a coroa de espinho, principalmente, que foi colocada sobre a cabeça de Jesus, ela é um círculo, né? É um círculo em volta da cabeça. Ela não é triangular, nem quadrada, nem retangular. E essa circunferência da coroa é um círculo e ela tem aquelas pontinhas, não é mesmo? O espinho ali, pontando talvez meio para cima, meio para os lados, mas geralmente para os lados ou para baixo. E essa coroa que Jesus recebeu sobre a cabeça dele, essa coroa representa também toda a humanidade. Ela representa, percebe-se que ela é um círculo, então ela está representando toda a humanidade pecaminosa, toda uma humanidade caída e decaída, caída no pecado, porque a Bíblia diz que todos extraviaram e se fizeram inútil. Não há ninguém, ou não havia ninguém que buscasse a Deus, que tivesse entendimento sobre Deus. Então todos caíram, então causou-se tudo isso que a coroa de espinho significa, as definições. Então, um assunto muito importante aqui, a coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus, ela sendo um círculo, ela está representando toda a humanidade caída, todo o pecado da humanidade está ali de forma vergonhosa, porque aquilo ali era uma vergonha, um deboche, por exemplo, de Jesus. Mas por quê? Porque ele estava recebendo sobre si todos os pecados da humanidade, todas as falhas da humanidade. Ele estava assumindo ali e pagou ali o preço para libertar o povo da escravidão do pecado. Isso aqui é muito importante, inclusive, para aquelas pessoas, ou para aqueles conceitos, inclusive teológico, que diz que Jesus, a expiação de Jesus, ela é limitada, é para algumas pessoas só. Então é um erro muito grande, um erro teológico terrível, porque a partir daí, porque assim, muitas pessoas às vezes não entendem os significados profundos, nem da cruz, nem da crucificação de Cristo, nem da coroa de Cristo, quer dizer, não entendem essas coisas, então criam doutrinas que não são verdadeiras, doutrinas que são tremendamente erradas, muito erradas. Então Jesus, ele derramou sangue na cruz do Calvário por todas as pessoas do mundo, porque essa coroa representa toda a humanidade, todos que estão no mundo. Então ele derramou o seu sangue ali, que se a expiação seria livrar do pecado, tirar o pecado. Então ele usou colocar na cabeça dele aquela coroa de espinho, representando todo o pecado de toda a humanidade. Então não é para alguns. Então o sacrifício de Jesus na cruz não é restrito, não é limitado, é ilimitado. Ele ofereceu para todas as pessoas na face da terra, sem exceção de nenhuma pessoa. Todas, é claro que nem todas aceitam o sacrifício de Jesus, nem todas aceitam a expiação de Jesus, mas Jesus ofereceu ali em favor de toda a humanidade. Então preste atenção nisso. Por isso a coroa, ela é circular, não é triangular, nem retangular, e nem muito menos quadrada. Entenderam? Então é isso. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, ou qualquer questionamento, vocês podem fazer também. Quem vai te esclarecendo, porque às vezes nos falta algum detalhe, que às vezes no momento nos falha a mente, a memória, né? Às vezes falha, e às vezes não dá todos os detalhes, e às vezes não fica bem compreensível. Então vocês que
tiver alguma discórdia, não concordar, pode falar que ele vai esclarecer melhor, porque às vezes não concorda porque não entendeu de fato o que ele está falando. Mas essa é a verdade. Então isso aí, aquela coroa, ela significa então as dificuldades que a humanidade tinha e tem. Jesus levou ali naquela cruz, naquela coroa. A maldição que estava sobre a humanidade também estava ali representando naquela cruz. A improdutividade espiritual, a improdutividade boa, que glorifica a Deus também, essa improdutividade também estava ali representando ali naquela cruz. A inutilidade, ser inútil, a própria Bíblia diz que o povo se tornou inútil, não adorava mais a Deus, buscava só seus interesses próprios. Então essa inutilidade também estava sendo representada naquela cruz, ou naquela coroa de espinho. A humilhação. Jesus foi humilhado na cruz por nossa causa, por causa da humanidade. E toda a humilhação do homem, do ser humano, por ser escravizado pelo pecado, Jesus tomou sobre si ali, e aquela cruz também estava, aquela coroa estava representando essa humilhação. O deboche, como eu falei, colocar essa coroa na cabeça de Jesus em forma de deboche. E ainda dizia, eis aí o rei de judeu, mas de forma irônica. Eles estavam debochando de Jesus. Também aquela coroa significa espinho. Se você for andar no meio dos espinhos, você está correndo perigo de se furar ou ser furado pelos espinhos, que são os perigos que existem no mundo, na humanidade. A insegurança também está representando ali, está representada através daqueles espinhos. As dores, já pensou uma coroa de espinho cravada na cabeça, com espinho para lá, para cá? Então, dores, mas todas as dores do ser estão representando todas as dores e sofrimento do ser humano, está sendo representado ali também. Toda insatisfação também está sendo representada naquela coroa. Outra questão, castigo. O castigo que estava para vir sobre a humanidade, Jesus tomou e também suportou ali, recebeu aquela cruz ali que representa toda a humanidade, todo esse castigo que estava sobre a humanidade. A rejeição também, assim como as pessoas rejeitaram a Deus, e essa rejeição causou muita dor, muita dificuldade para as pessoas, levar as pessoas ao sofrimento, Jesus também foi rejeitado por causa da humanidade, por causa do pecado, nosso pecado. Também representa como se ele fosse indesejável. Jesus foi indesejável por conta do nosso comportamento, indesejável também diante de Deus, diante da humanidade, diante da sociedade. Significa também zombaria, então zombaram de Jesus. Então as pessoas quando cometem erros, eles recebem uma zombaria, eles são zombados pelo fato de ter cometido erro. E Jesus recebeu tudo isso sobre ele. Então a zombaria. Então a cruz representa todas essas coisas, todas essas questões que eu falei aqui. Então representando toda a humanidade. Mais uma vez, por isso ela é um círculo que representa toda a humanidade, sem exceção, sem deixar nenhuma pessoa fora desse sacrifício de Jesus. Tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar, reforçar a pergunta, questionar, que nós estamos aqui para responder, para tirar a dúvida. Eu agradeço a Neuza pela pergunta que ela mandou. Então, muito obrigado aí está. Tem outras perguntas também que ela mandou, inclusive, qual o verdadeiro significado da cruz, qual o verdadeiro significado de quando Jesus diz, renuncia-te a ti, toma a tua cruz, segue-me. Tem várias perguntas que ela fez, mas estamos respondendo essa aqui sobre a coroa de espinho. Então, espero que tenha assim, sido valioso, também seja aproveitável essas respostas. Tá bom? Muito obrigado. Meu abraço a todos vocês. Obrigado, Fernando, mais uma vez, pela oportunidade que está me dando para estar gravando esses vídeos para o canal que você administra, né? O Desvendando a Bíblia e seus Mistérios. Então, até a próxima gravação aí que estaremos. Eu espero que a gente possa gravar aí a resposta da Renata de Salvador. Tá certo? Meu abraço a todos vocês. E quem não está inscrito no canal, se inscreva. Eu gostaria de pedir a vocês, todos vocês que estão inscritos, compartilhem essa mensagem, compartilhem o link do canal para todas as pessoas que você puder, certo? Porque nós temos que espalhar a verdade, espalhar a libertação para as pessoas. E aqui nós estamos com esse objetivo de mostrar de fato o que a Bíblia está dizendo. Por isso se diz
Desvendando a Bíblia e seus mistérios. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo.